Olá, nessa edição do Rumo Entrevista trazemos a presença da professora e terapeuta Vanusa Rios Carvalho. Ela que vai falar pra gente sobre terapia integrativa. Vanusa, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Tony, todo esse movimento que você tem feito para trazer para as pessoas informações e um pouco da história de vida de muita gente. E eu me sinto muito honrada nesse momento em estar podendo participar aqui contigo desse caminho, de levar um pouco do que é a terapia integrativa, de como ela fez parte da minha vida, como ela está fazendo parte da minha vida. E vamos fazer isso de forma bem leve. A abordagem geral dessa entrevista é a terapia integrativa, algumas das ferramentas que ela traz. Então, antes da gente começar, o que é a terapia integrativa? Nós chamamos hoje de terapia integrativa um conjunto de técnicas que nós utilizamos para trazer um bem-estar para as pessoas, um bem-estar que engloba também uma sucessiva junção de corpos, que nós chamamos assim. Nós temos corpos sutis, corpos que vão para além do físico. Então, nós temos um corpo mental, um corpo emocional, um corpo físico, um corpo etérico. Então, são vários corpos e eles são alinhados por uma energia, por uma força, por uma luz que nos deixa vivos, nos faz estar aqui nesse planeta para aproveitar o melhor possível. Então, estão sendo criadas técnicas e ferramentas que podem ser usadas para agregar melhoria de vida para as pessoas e a gente poder integrar tanto esses estados, físico, mental, emocional, psicológico, com as ferramentas que podem estar ajudando nisso aí. Então, essa integralidade é que conceitua o que a gente chama de terapia integrativa. São técnicas que nós vamos usar para trazer esse bem-estar para a pessoa. A partir das suas vivências, da construção da sua biografia, diz pra gente como é que a terapia integrativa chegou até você. Eu sempre gostei muito, pela minha própria história de buscadora, eu sempre gostei de tudo que fosse me trazer bem-estar, principalmente emocional e espiritual. Porque o físico, a gente tem como fazer isso de forma mais pontuada. Eu vou numa academia, eu me alimento bem, eu estou visivelmente sabendo o que eu estou fazendo para o meu bem-estar físico. Mas quando parte para o aspecto emocional, psicológico, espiritual, já sai um pouco do âmbito da visibilidade e vai para o campo do sentir. Então eu buscava muito sentir essas sensações, essas emoções, para que isso agregasse o meu bem-estar ao meu bem-estar físico. E eu passei por um processo de um transtorno de ansiedade muito intenso. Isso há mais de 20 anos. E eu comecei a buscar essas ferramentas para ir me ajudando no controle, entre aspas, na administração da ansiedade que eu tinha. Então eu comecei a buscar, dentro dessas ferramentas, esse equilíbrio também para o meu emocional, para o meu psicológico, para o meu mental. E aí comecei a ter curiosidade para saber a potência dos chás, porque a fitoterapia também está dentro desse movimento. Comecei a buscar os aromas, porque os óleos essenciais me davam esse equilíbrio. E comecei a fazer terapias. Inclusive, aqui em Valente, nós tínhamos um terapeuta que está retomando as atividades e ele fez um trabalho incrível, na minha época mais primordial, que foi de me levar para esse caminho do autoconhecimento, porque as terapias integrativas, elas fazem isso também. Elas levam a gente para o entendimento do que é que provoca essa sensação emocional, física, psicológica, tudo isso está lá numa raiz do autoconhecer-se. Então, no momento que você começa a buscar esse autoconhecimento, você começa a descobrir o que é que te faz bem, o que é que te traz uma calmaria, o que é que te faz enxergar o mundo de outra forma, sobre outro olhar. Então, esse conjunto dessa minha necessidade foi o que fez com que eu fosse descobrindo novas técnicas, novas ferramentas e buscando cursos. E fui sentindo a vontade de, pela minha experiência vivida, levar para outras pessoas a possibilidade também de uma melhora, de um bem-estar, e fui me encontrando nesse caminho. Então, muitas pessoas chegam a esse tipo de coisa
uma nova maneira de enxergar as coisas, alguma filosofia nova de vida, enfim, coisas que as influenciam a mudar alguma linha de pensamento, muitas vezes hoje através da internet. No seu caso, que já tem um certo tempo, foi através de influência de pessoas? Eu tinha muita aproximação, eu sempre tive muita aproximação com esse campo, porque eu tive no meu ciclo de amizades, muitas pessoas também gostavam dessas mesmas ferramentas. A meditação, o yoga, então eram ferramentas mais práticas, que usavam o corpo de forma mais intensa, né, para alcançar esses estágios de equilíbrio. Depois eu comecei a descobrir um curso que inclusive eu fiz essa formação durante 24 meses indo a Salvador. Uma vez por mês, mas foram 24 meses para fazer essa formação presencial, porque ela ainda não tem EAD, porque é uma ferramenta que precisa realmente ser vivenciada. E essa foi a minha primeira experiência, isso lá em 2011, que foi a minha primeira formação como terapeuta, veio de lá, de uma formação presencial. Depois eu fiz uma série de outros cursos, mas alguns deles, já depois, a gente tem acesso a informações que podem ser adicionadas à rede. Então eu fui agregando esses saberes, mas muitos dos cursos, quando eu comecei, foram cursos presenciais, por conta desse acesso que hoje está mais fácil, mas também é um pouco mais perigoso. Porque nem sempre lidar com energia, lidar com sensibilidade, lidar com vibração, que é uma das prioridades das nossas técnicas, né? O fato de você entender que ali dentro existe uma energia, que ali dentro existe uma vibração que sai de você, que você recebe também do lado externo, isso também a gente precisa ter um pouco de cuidado nesse lidar, né? Nesse processo de acesso a essas informações. Porque tem muita gente hoje que transformou o movimento do universo terapêutico em movimento mercadológico. E a gente precisa ter esse cuidado, porque nem sempre você oferecer um curso na internet e aquele curso ser um curso importante, entre aspas, esse vai ser um curso, vamos dizer assim, que contempla o que você quer. Então é sempre muito bom ter esse cuidado para não estar se influenciando e fazer qualquer formação, mesmo as que tenham uma utilidade mais prática, de uma fórmula, de uma alquimia, como é o caso dos aromas, como é o caso dos florais, que a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse manuseio, com essa manipulação. É sempre muito bom ter o cuidado com que tipo de profissional você vai se formar, você vai receber a instrução, né? Que tipo de ferramenta você vai lidar. E nós sabemos que tem muitos cursos bons também, é só esse olhar que a gente precisa estar atento. Tem uma coisa que não tem como eu não abordar nessa entrevista, então vou falar logo agora. Muita gente tem dúvidas sobre a questão da meditação. Tem gente que acha que é parar de pensar, tem gente que acha que tem que mentalizar alguma imagem, algum som. Explica pra gente como é isso. A meditação, ela é uma ferramenta incrível, fantástica, para trazer um equilíbrio para a gente, corpo, mente, emoções. Nós temos um campo mental que ele é muito agitado por natureza. A gente quer respostas, a gente quer soluções, a gente pensa muito, a gente projeta muito para frente, a gente vive muito de históricos passados, né? Então, a mente da gente, ela é um turbilhão. Ela tá ali, o trânsito é intenso, como a gente estava conversando, né? Se eu parar aqui e olhar, eu enxergo os meus pensamentos, eu vejo um a um. Eles estão passando. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de parar para sentir a nossa respiração somente. Só respirar e sentir como é que o ar entra, como é que o ar sai. De parar para escutar os sons que estão do lado de fora, sem emitir julgamentos. Sem dizer se aquilo é um som barulhento, se aquilo não é, se aquilo está me incomodando, se não. Por quê? Porque eu tenho muito pouca prática em aquietar um pouquinho, em silenciar. Então, eu já estou aqui pensando o que é que eu tenho que fazer depois, o que é que eu tenho que planejar para amanhã, que aquilo ali eu deixei de fazer, mas ainda falta, e eu estou com a minha mente em processo o tempo inteiro. Então, a meditação não é você parar de pensar a princípio, é você escutar o seu corpo, as suas sensações,
o seu processo de respirar, de entrar e sair. E é você dar conta disso. Osho fala que meditar, na verdade, vamos deletar isso aí, porque, tá? Na verdade, assim, Buda trazia muito isso. Que a meditação, a gente precisa ter um olhar de 360 graus. Então, estou aqui, estou parando para meditar e os meus sentidos, eles precisam ser aguçados. Então, eu estou aqui agora, eu vou sentir o cheiro do ambiente que eu estou, eu vou perceber os sons que estão ao meu redor, eu vou perceber a minha respiração, o meu entrar e sair, a oxigenação que está passando pelo meu cérebro. Como é que está o meu corpo físico? Quais são as sensações que ele me apresenta? Eu vou perceber a temperatura do lugar. Então, é aguçar os sentidos. Quando a gente pensa muito, a gente não se permite sentir. Então, meditar, a princípio, é sentir. E aí, quando a gente começa a sentir, os pensamentos perdem a força. E você vem para o estado de presença. É esse estado de presença que a gente chama de meditação. O que é que ela faz? Ela desacelera. Ela ajuda a gente a desacelerar. Então, quando você medita, e isso já é comprovado cientificamente, existem exames que eletrodos são colocados e se mede a frequência, né, vibracional mesmo. Como é que o cérebro reage numa mente que medita e numa mente que não medita. Então, a gente consegue estabelecer melhor o foco, consegue estabelecer melhor a nossa concentração, a gente melhora os níveis de ansiedade, melhora o seu contato com você, porque a gente precisa desse contato, a gente vive muito do lado de fora, para o lado de fora, e esse encontro com a gente faz com que a gente mergulhe nas nossas sensações, para a gente se conhecer, para a gente perceber o que é realmente que a gente está aqui, para que eu estou aqui, qual é o meu propósito. E eu vou aguçar minha sensibilidade para me sentir verdadeiramente quem eu sou, o que eu quero, o que eu desejo. E quando eu faço o exercício da meditação, e é interessante que a gente pense num padrão, não como uma regra, mas que a gente estabeleça, por exemplo, um hábito de meditar todos os dias naquele mesmo horário. Não importa, se hoje eu não posso, amanhã eu reorganizo para voltar, não tem problema. Um dia não deu para ser naquele mesmo horário, mas que eu faça aquela prática. E tem que ser muito tempo? Não. 1 minuto, 2, vai crescendo gradativamente. 4 minutos sentado, meditando, respirando, escutando uma música ou escutando o silêncio, é equilibrar-se. E quanto à aromaterapia? Quando a gente inala qualquer aroma, ele vai direto para o nosso cérebro. E ele vai agir de forma mais direta no sistema límbico. Lá, a gente armazena as emoções. Então, às vezes, quantas vezes a gente não faz uma inalação de um perfume e a gente volta na nossa infância? Quantas vezes a gente não chega, não vai passando na rua e sente um cheiro de uma comida e automaticamente a minha memória me leva para a casa da minha mãe. Alguma comida que eu comi em algum lugar, quando eu sinto aquele cheiro, eu volto naquela viagem que eu fiz. Então, é o nosso acesso muito rápido às memórias. E o uso dos aromas, além dele despertar essa questão de memória, ele vai agir para disparar e despertar algumas glândulas, principalmente no nosso sistema endócrino. Então, quando eu estou ansiosa, por exemplo, eu vou inalar um aroma de lavanda e esse aroma vai me acalmar, porque ele vai agir numa região do meu cérebro que dispara hormônios que me estimulam a calmaria, a tranquilidade. Então, cada óleo essencial, ele vai ter uma propriedade e ele vai agir naquele lugar. Agora, por exemplo, eu estou usando aqui nesse colar, esse aqui é um colar aromático. Aqui dentro a gente põe uma gotinha do óleo essencial e ele fica eu fico inalando ele aqui o tempo inteiro. Eu gosto muito. Aqui eu estou usando um óleo de hortelã-pimenta, um olhinho de alecrim, que eu faço uma sinergia. Para quê? Para eles dois me ajudarem no trato respiratório com a máscara. Às vezes eu ponho uma gotinha do óleo dentro da máscara, coloco no dedo e umedeço bem
bem discretamente por dentro, para que aquele aroma me dê uma respiração melhor. Porque todos os óleos essenciais que tem o mentol, eles agem no trato respiratório. Então, eu vou respirar com mais clareza, eu vou ter as minhas vias mais limpas, porque eles vão dilatando, eles vão ajudando. Então, cada óleo essencial tem uma propriedade, né? O de laranja que eu citei mais cedo, eu gosto demais do óleo de laranja, é um dos meus preferidos, porque ele é um óleo da alegria. Todas as vezes que a gente sente o cheiro de laranja, eu sinto vontade de rir. É incrível, porque ele mexe muito nessa questão da emotividade positiva. A gente costuma se relacionar com a realidade à nossa volta através dos 5 sentidos. Só que o que acontece? Tem a massagem, que conversa com o nosso tato. Quando a gente quer, às vezes, estar bem, ouve uma boa música ou assiste algum filme. Enfim, sempre a gente está dando alguma coisa para um dos nossos sentidos. Isso geralmente não acontece com o olfato, né? Então, essa é a magia, né, da aromaterapia. Exatamente. Porque, assim, se você observar, é tão forte o uso e a presença de como a gente pode organizar isso pelo olfato, que existem óleos essenciais que equilibram os chakras, que são pontos energéticos que alinham o nosso corpo, que trazem para a gente um alinhamento. Queria que você explicasse, então, o que são os chakras. Vamos lá. Os chakras, eles são pontos energéticos que ficam localizados no nosso corpo de modo geral. Todos os lugares do nosso corpo têm chakras, em vários lugares. Mas quando a gente fala dos chakras, a gente se alinha a 7 principais, que eles ficam no centro da nossa coluna vertebral. Então, são 7 pontos que nós não conseguimos visualizar, somente as pessoas que têm essa clarividência, né, que conseguem entender ou verificar como é que essa energia circula, mas são pontos de energia que ficam localizados em espaços específicos. Por exemplo, nós temos um chakra que fica na região do estômago, que a gente chama de plexo solar. Esse chakra, estando harmonizado, estando equilibrado, ele vai girar como se fosse um espiral energético para absorver as energias que vêm do mundo externo e para colocar a minha energia também para o lado externo. Então, essa energia, ela vai circular, vai girar, e se eu tiver em descompasso energético, ele pode acelerar ou ele pode retardar o seu movimento. Isso quer dizer que o fluxo da energia não está sendo de forma equilibrada. E aí, o que é que acontece? Se ele está hiperativo, eu vou ter uma tendência muito grande a ter ansiedade, porque eu vou viver presa dentro dos medos, das inquietudes. E esse chakra é ele que recebe essas questões do mundo externo. Muita gente agora, nesse processo de pandemia, tem sentido muita dor de estômago. Tem tido muito problema recorrente de gastrites, né, de úlceras e refluxo. Tá tudo muito ligado a esse ponto emocional, ligado ao medo, ligado à ansiedade. Então, existem óleos essenciais que a gente usa nessa região, nessa localização, para trazer pelo olfato, pela nossa energia emitida pelos olhos, o equilíbrio desse movimento. Isso não significa que somente usar óleos essenciais vai resolver o problema, mas ele ajuda a pessoa a se manter em equilíbrio para encontrar os pontos de gatilho que fizeram com que aquela ansiedade disparasse. Então, a gente não perde o foco do autoconhecimento. Para nós que trabalhamos com terapias integrativas, o autoconhecimento é a porta que leva a gente para todas as curas. Você trouxe um óleo essencial aí, né? Eu trouxe alguns, na verdade, mas eu escolhi aqui o óleo essencial de lavanda, até citei mais cedo, que é um dos que a gente mais usa para esse momento que a gente tem vivido agora. Tem muita gente que tem sinalizado, trazido queixas de ansiedade com insônia, com inquietudes, com agitação mental, emocional e pensamentos acelerados. E a lavanda a gente chama de um óleo mãe. A sensação é de acolhimento mesmo. Então, existem formas de você inalar o óleo. A gente tem que ter muito cuidado com esse uso, né? Então, uma gotinha num pedacinho de algodão e você usa inalando numa narina, depois inalando na outra, 3, 4 vezes em cada narina,
vai te dar uma sensação maravilhosa de equilíbrio e de calmaria. Então, o lavanda hoje é um dos óleos que eu super recomendo, super, sabe, uso muito, inclusive, em minha casa, com minha família, porque a gente precisa desses suportes, né, para estar ajudando a gente nesses momentos que o universo clama a nossa atenção também. Vanusa, as pessoas enxergam muito misticismo nessas coisas, né? Meditação, aromaterapia, o próprio reiki e tudo mais. E enxergam religião de um lado, a medicina do outro, e parece que essas práticas são a terceira vertente de como lidar com a realidade, né? Como é que você lida com isso? Como separar isso, ou se tem que separar? Existem algumas crenças que nós consideramos ainda limitantes, né, na forma de ver de muita gente, em associar a terapia integrativa com alguma prática religiosa, por acreditar que envolve energia, por acreditar que tem um misticismo, e na verdade, as práticas integrativas, elas não têm relação e nem vínculo algum. Nós atendemos pessoas de todas as crenças, atendemos pessoas de todos os preceitos, de todos os como é que eu posso falar, de todas as filosofias, né, de vida, não tem relação absolutamente nenhuma. E assim, hoje em dia, nós temos 29 técnicas dentro das práticas integrativas que estão sendo já inseridas no SUS. Então, tem muitos hospitais grandes que já estão tendo estrutura, já tem, por exemplo, ambulatórios de reiki, que é uma outra técnica, outra ferramenta maravilhosa de cura energética. Tem salas, tem hospitais que têm espaços de aromaterapia, tem hospitais que já trabalham com florais, inclusive é uma outra ferramenta maravilhosa também, que trabalha com esse equilíbrio energético por meio das flores. Então, hoje a gente já tem uma abertura muito grande, e as pessoas já estão começando a entender que você pode associar, você pode integrar a medicina convencional com a medicina alternativa, integradora. Então, a gente não tem mais essa dissociação. Eu hoje trabalho em 3 ambientes que são da medicina tradicional. Eu atendo em 3 clínicas. E achei incrível a abertura dos profissionais em trazerem esse convite, porque acreditam também que nós precisamos tratar das emoções, do equilíbrio energético paralelo ao tratamento da saúde física. É importante frisar que essas práticas, elas vêm sendo postas em práticas há milênios em algumas culturas, né? Já é tempo suficiente para perceber, nem que empiricamente, que funcionaram com as pessoas. Exatamente. A gente pega a fitoterapia e a gente vai lá na história da nossa avó, da nossa bisavó, que a gente ainda não tinha cápsulas, né, de comprimidos nas farmácias, nem existiam farmácias, na verdade, todo mundo se tratava com as ervas medicinais. E a gente hoje está vendo que a erva medicinal, ela tem feito uma diferença incrível na vida de muita gente. Existem os alopatas que hoje tratam com a medicação alopata, faz o tratamento medicamentoso, mas sugere para o paciente tomar um chazinho para acalmar. Então, a gente não precisa estabelecer que ou é ou não é. Não, a gente pode integrar tranquilamente. Eu tenho hoje uma alegria muito grande em poder ter no meu ciclo de atendimento profissionais da área de saúde, médicos, psiquiatras, que entendem que é importante também a gente cuidar dessa parte energética sutil que a medicação convencional chega até um determinado momento e não vai mais além, porque aquilo ali não é um processo químico que vai resolver, é um processo energético. Então, acho que isso é uma abertura linda para a gente poder conciliar isso e quebrar esses paradigmas de que isso pode, isso não pode, quem acredita nisso não pode acreditar naquilo. A gente pode estar fazendo esse casamento e dançar nesse movimento que a vida convida a gente, né? Vanusa, é comum a gente, às vezes, ver na mídia alguma notícia em que um artista abandonou o tratamento convencional no hospital, foi tomar um chá, foi para a natureza e morreu. E aí as pessoas demonizam esse tipo de prática. O natural seria ela ser um aliado a outros tipos de abordagens que, enfim, mais científicas, mais convencionais, como
como ir ao hospital, ir ao médico, seriam complementares? Nós temos uma relação muito boa hoje com muitos profissionais da área de saúde mental e emocional. Então, quando chegam pessoas que a gente precisa que dê encaminhamento para uma parte que não está dentro da nossa responsabilidade, a gente encaminha. Assim como a gente também recebe pessoas que estão vindo orientadas por um psiquiatra, por um psicólogo. Então, é um casamento que pode tranquilamente ser feito. Ninguém vai entrar na área do outro. E a gente sabe que todas elas precisam, né, ser vistas, senão não tinha razão de existir aquela profissão. Então, o psicólogo vai ajudar muito nesse processo. Precisa procurar mesmo. Se está sentindo uma dificuldade e tem que organizar o pensamento, organizar as emoções, tem que procurar o profissional adequado. Claro que tem que procurar. Mas isso não significa que a gente não possa trabalhar em parceria. Uma técnica complementando a outra. Uma ferramenta ajudando no processo. E isso agrega melhoras incríveis, assim. Eu fico muito satisfeita quando o trabalho é feito em conjunto. Quando o trabalho é feito com olhares sensíveis, buscando a melhoria da pessoa. Bom, não diferente de outros tempos, mas acredita-se que as coisas estão mais complicadas, né, a partir da virada do milênio. As pessoas estão enfrentando males que não eram tão comuns, ou pelo menos não tinham tanta visibilidade, depressão, ansiedade e tudo mais. Você anda nas ruas e não percebe que em cada rosto tem uma história, tem os seus problemas e tudo mais. E essas coisas ganharam uma nova dimensão durante a pandemia, isolamento social e tudo mais. O que é que se pode dizer com a experiência que você tem no uso dessas ferramentas, com alternativas de ver as coisas? O que dizer nesse momento? Eu sempre costumo dizer que nesse movimento que a gente está passando, o nosso planeta nos convida a uma reflexão, nos convida a um olhar para dentro da gente, para a gente poder se encaixar, se encontrar, se entender, se amar e observar que tudo que a gente tem passado aqui é para um crescimento também espiritual, eu acredito. Então, no momento que eu olho para mim e que eu cuido de mim, eu estou cuidando também do planeta, porque eu estou sendo uma pessoa melhor para lidar melhor com o outro que eu convivo. Então, é um processo pandêmico, a gente acredita que ele passa, que ele vai passar. Mas para além desse movimento, nós precisamos estar melhores quando isso tudo passar. Então, tomar sol, fazer uma caminhada dentro das nossas condições, ingerir bastante líquido, ter cuidado com as emoções, buscar uma forma de estabelecer esse contato com a gente. No banho, a gente sente o frescor da água, a gente se toca, a gente se ama, a gente se respeita. Eu estou comendo, eu estou sentindo o prazer do sabor do alimento. Estou escutando uma música, que música eu estou deixando entrar em meus ouvidos para me acalmar, para me tranquilizar? O que é que eu vejo? O que é que eu tenho assistido? O que é que eu ingiro? O que é que eu trago para dentro de mim? Então, são esses olhares que eu penso que sejam direcionados para o nosso crescimento. E essa busca desse autoconhecimento passa por todos esses saberes, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo agora é a gente dedicar um pedacinho do nosso dia para a manutenção dessas energias, da positividade, da alegria, do bem-estar emocional, para que a gente possa entender que estando bem, nós estando bem conosco mesmos, a gente vai estar melhor para o outro, melhor para a vida, melhor para o planeta. Então, vamos nos amar, vamos respirar melhor a nossa própria energia. Vanusa, obrigado pela sua presença, temas extremamente relevantes para o momento. Muito obrigado mesmo. Paz e luz para nós. Bom, e para você que acompanhou essa entrevista aqui no canal de Ruma no YouTube, na descrição tem o link para o nosso site, onde você pode baixar as outras edições da revista, com links também para as outras entrevistas e outros conteúdos. E a gente espera contar com a sua participação, com o diálogo com vocês aqui nos comentários, e continue acompanhando. E para isso, é só curtir e também, claro, assinar o canal de Ruma. Até a próxima.